Mais uma vez, então, boa noite a todos, boa noite aos que aqui estão conosco. E, como dissemos, vamos conversar um pouco a respeito dessa proposta, desse assunto, Jesus e a atualidade, aqui nesse momento a pedido dos queridos amigos de Lusiânia, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Então vamos conversar um pouco, chamando a atenção para esse aspecto, para essa circunstância, para esse momento, Jesus, e esse momento, atualidade. Nós temos em Jesus o nosso referencial, nós temos em Jesus o nosso guia, nós temos em Jesus o nosso modelo. Como vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando justamente Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o tipo perfeito ou mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta e objetiva: vede Jesus, ou em outras traduções, Jesus. A pergunta foi muito clara, pedindo-nos dois elementos, duas características. O modelo perfeito que servisse-nos de guia, o tipo perfeito que servisse-nos de guia e modelo. Quando os espíritos responderam que era Jesus ou é Jesus, eles então nos trazem a ideia que Jesus é o nosso guia e Jesus é o nosso modelo. Em que sentido nós temos isso? O que é guia? Guia é o que seguimos, é aquele a quem seguimos. E modelo é aquele a quem copiamos. Então Jesus é para ser seguido e copiado, guia e modelo. Para seguir a Jesus, nós conseguimos assim fazer seguindo os seus ensinos, que se encontram nos evangelhos. E para copiar os seus exemplos, copiar a Jesus, tê-lo como modelo, é copiar os seus exemplos, nós também só podemos fazê-lo pelos evangelhos. Porque nos evangelhos nós temos justamente os ensinos do Cristo e os exemplos do Cristo. E aclarados muitas vezes agora por informações dos benfeitores espirituais, como Dona Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, que nos trazem situações de vida do Cristo, exemplos do Cristo, que nem todos eles estão ali naquelas letras dos evangelhos. Então nós temos ali nos evangelhos os elementos ou o elemento central para que possamos conhecer a Jesus, para que possamos sentir a Jesus, para que possamos compreender os seus ensinamentos. Os evangelhos que formam essa base moral do ensino do Cristo. Evangelhos esses que Kardec tomou o cuidado na introdução, no primeiro parágrafo da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, chamar-nos a atenção, dizendo ele que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, as predições, os milagres e o ensino moral. E falou-nos Kardec que desses 5 elementos, dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, as predições e os milagres sempre foram motivos de controvérsia. Mas acrescenta Kardec que a última parte, a 5ª parte, a moral do Cristo, esta é inatacável. Esta é alcançável e inatacável. Dizendo ele que sob a sombra dessa árvore da moral é que edifica-se a própria humanidade, ou edificaria a própria humanidade. É preciso entendermos então que quando falamos do Cristo, nós podemos falar sobre a historicidade, nós podemos falar sobre feitos, mas nós podemos falar sobre a moral. E é justamente esse o ponto fundamental: moral.
A moral do Cristo que não era moralista. A moral do Cristo que não era imposta. A moral que era reflexiva. A moral que era convidativa. Jesus não nos obrigou a nada. Jesus não nos intimidou a fazer ou deixar de fazer quaisquer coisas. Não. Jesus nos convidou a segui-lo. Como vemos naquele convite belíssimo lá no capítulo 7, salvo engano, do Evangelho de Lucas, salvo engano, quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Renuncie-se a si mesmo. Vejamos que o convite que Jesus nos faz é de aceitação ou não, da nossa parte. Aquele que quiser, disse o Cristo, aquele que quiser vir após mim. Ele nos convida, ele nos chama para dizer-nos, se quisermos, segui-lo. Segui-lo, mas segui-lo tendo-o à frente, tendo-o como modelo. Aquele que quiser vir após mim. E ele coloca uma condição: renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Em que aspecto? O personalismo. Deixar de olhar somente para si, deixar de criar a aura personalista, deixar de criar a aura egoísta. Para segui-lo, é necessário que nos despojemos das vontades próprias, dos desejos próprios. É necessário que nos despojemos de orgulhos, de vaidades. É necessário que nos revistemos de humildade, tendo-o como referência. Renuncie-se a si mesmo, disse ele. Pegue a sua cruz a cada dia, mostrando-nos que segui-lo não nos isenta das nossas responsabilidades. Que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que nós colheremos aquilo que semeamos. Como vemos lá no livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Edivaldo, em que temos ali, editado em 1989, e temos ali um capítulo justamente assim, Jesus e a responsabilidade. Esse Jesus e a responsabilidade, Dona Joana de Ângeles nos traz essa reflexão dentro desse sentido. Pegue a sua cruz a cada dia, assumamos nossas responsabilidades. E depois ele diz: e me siga. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Não é a cruz da vida inteira, a cada dia, dia a dia, mostrando-nos o agir, o fazer, que seguimos ao Cristo no nosso dia a dia, que seguimos ao Cristo vivenciando os momentos, os acontecimentos dia a dia. É esse o grande convite que ele nos faz, é esse o sentido que ele nos traz, quando lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, temos ali João escrevendo a belíssima frase do Cristo, quando o Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância na vida, é vida em abundância. O que é a vida em abundância? O que veio nos mostrar Jesus, que muda toda uma ética existencial. Veio nos falar que a vida continua. Veio nos dizer que a vida não é o interregno entre berço e túmulo. Que a vida precede ao berço, que a vida sucede ao túmulo. Veio nos mostrar, como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Veio nos mostrar que há um outro mundo, que somos seres imortais e que o que aqui fazemos reverbera por toda a nossa vida. A vida imortal.
a vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse ele. Mostrando-nos esse elemento imortalidade que Kardec, logo no primeiro capítulo do livro A Gênese, foi nos dizer que é o poder moralizador da doutrina espírita. Poder moralizador, não é poder moralista, não é poder moralista, poder moralizador. Porque a doutrina espírita não é moralista. Ela é moralizante. Ela traz reflexões sobre a regra do bem proceder, sobre a moral, a regra do bem proceder. Mas ela não impõe. Ela não impõe nenhum procedimento. Como Kardec escreveu, lá no compêndio de escritos chamado Obras Póstumas, em que ele coloca no Projeto Espírita de 1868, dizendo: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções, bem ao estilo do Cristo, quando convidou-nos a segui-lo. É este o aspecto que precisamos refletir. Esse aspecto de entender a vida, entender que somos seres interexistenciais, ou seja, que temos uma existência em dois mundos, um mundo espiritual, um mundo material. Um mundo espiritual e um mundo material. E isso é fundamental. É o que vemos lá nas questões 84, 85, 86 do Livro dos Espíritos. Esses dois mundos se interagem. Os habitantes desses dois mundos somos nós mesmos. Aqui no mundo material somos as almas, os espíritos encarnados. No mundo espiritual somos os espíritos. Nós somos os mesmos, estando aqui ou estando lá. E mostram-nos, então, os espíritos que esses dois mundos não são apartados, eles interagem, influenciam-se mutuamente. Os espíritos nos influenciam, nós influenciamos os espíritos, nós criamos ressonâncias. E isso é fundamental, porque isso é a vida em abundância que Jesus nos trouxe e nos traz então uma nova ética. Não uma ética cujos valores são somente terrenos. Quando se tem como sentido da vida o espaço de tempo, o interregno entre o nascimento e a morte física, a ética se limita a isso. Mas quando entendemos que somos seres maiores do que a existência física, a ética também se amplia. A moral se amplia, a regra do bem proceder se amplia. E nossos atos, nossas atitudes também se modificam. Por isso hoje, com esse conhecimento da transcendência da vida, da transcendência do espírito, nós precisamos mudar também os conceitos, os valores. Não mais valores terrenos, não mais somente valores materiais, mas valores espirituais. Porque somos espíritos em experiências terrenas e não seres terrestres buscando experiências espirituais. Não. Nós não buscamos experiências espirituais, nós somos os espíritos. Para que com a essência espiritual espiritualizemos os conceitos materiais. É isso. É por isso que muitos dizem hoje que o mundo nunca precisou tanto de Jesus como o de agora, como o momento presente. O quanto nós precisamos do Cristo. Se nós olharmos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que ali Jesus traz um exercício que a exegese chamou de sermão profético, ele vai nos dizer que naqueles sinais, não finais, sinais, S-I e não F-I, sinais dos tempos, ele foi dizer: e por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
o amor de muitos esfriará. E que hoje nós vemos, o que hoje nós vemos, muitas vezes, não é o ódio, mas a indiferença. O que é a indiferença? É o esfriamento do amor. Quando estamos indiferentes às coisas, indiferentes aos fatos, indiferentes às pessoas, é porque nosso amor se esfriou. O amor se esfria e a iniquidade campeia. Não é a iniquidade campeando e o amor se esfriando, é o amor se esfriando. É preciso percebermos que nesse novo tempo, a atualidade da tecnologia, da informática, das informações pululando, das facilidades tecnológicas como essa que agora temos, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, e estamos juntos conversando. É preciso trazer Jesus. Trazer Jesus não é trazer a teologia. Trazer Jesus não é trazer o religiosismo. Trazer Jesus é justamente lidar naquele ponto que gera indiferença, o amor. Trazer Jesus é trazer de volta o seu mandamento, que ele claramente nos deixou, dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar ao próximo já era um mandamento. Jesus não inovou, amar ao próximo já era um mandamento. Ele inovou, foi na comparação. Ele inovou quando disse: um novo mandamento eu vos dou. Ele inovou não foi dizer amai-vos uns aos outros. Ele inovou foi dizer como eu vos tenho amado. Mostrando-nos que o amor efetivo não é muitas vezes o que nós achamos que existe, mas o que ele demonstrou. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse amor ágape, esse amor transcendente, esse amor da divinitude, esse é o amor do Cristo. Aquele amor que o apóstolo Paulo foi dizer: o amor do Cristo nos constrange. É esse o amor. É esse o amor. O amor que vai aquecer. Porque muitas vezes o senso de amor que nós temos, é o amor da reciprocidade, é amar porque somos amados, é pura e simplesmente uma retribuição, é aquele amor de compensação. Amo e sou amado para amar. É o amor exclusivista que utiliza o pronome possessivo, meu, minha. Que seja o amor eros da sensação, o amor estorgé da família, o amor fíleo da amizade. Mas Jesus pedia que amássemos com o ágape da divindade. O amor que ama sem necessidade de ser amado. O amor que não busca reciprocidade. O amor do amar, pura e simplesmente. Como que convidando-nos a transformar o verbo transitivo amar num verbo intransitivo. Não mais conjugar o verbo amar dizendo quem ama, ama alguém, mas conjugar o verbo amar numa forma intransitiva, contrariando a própria gramática, mas conjugá-lo de maneira intransitiva, dizendo tão somente eu amo. Não mais direcionando o amor para A, B, C ou D, amando. Transformar o verbo transitivo em verbo intransitivo. Não mais amar alguém ou alguma coisa, mas amar, exalar. É esse o convite feito. É esse o sentido do renuncie-se a si mesmo. É isso que a humanidade hoje precisa. Não precisa
digladiar, como vemos hoje, digladios em todos os níveis, digladios dentro da família, digladios na sociedade, digladios por opiniões, digladios por ideologias, A, B, C, D, E, F, digladios por egoísmo. Esse esfriamento do amor. Que amor é esse que separa pessoas? Que amor é esse que faz acepção de pessoas? Que amor é esse que a justiça se transforma em justiceira e não justa? Em que passamos a ter justiça justiceira e não justa? Amor interesseiros. Então é isso que ali Jesus chamava a atenção. O amor de muitos se esfriará. E ele acrescenta, lá no versículo 13, ele acrescenta: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é salvo de vir ser salvo, é o salvar-se. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E pensemos então no roteiro que nos apresenta o Cristo para a atualidade. Aquele roteiro que Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, foi dizer, ou dizem que ele teria dito, que se queimássemos todos os livros e salvássemos o Sermão do Monte, a doutrina do Cristo estaria salva. Voltando àquela ideia que Kardec nos trouxe, os elementos controversos dos atos comuns, dos milagres, das predições, das palavras que estabeleceram dogmas, se isso tudo se perdesse, mas deixássemos a moral, o Sermão do Monte, estaria toda essa ideia do Cristo ainda presente e salva. O Sermão do Monte, que não são somente as bem-aventuranças. Porque muitos, quando falam, veem à mente, como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mas não. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é a primeira parte. O evangelista Mateus desdobra esse sermão, que foi colocado ali em 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7. É um sermão que nos fala, sim, das bem-aventuranças, mas também um sermão que leva uma orientação direta aos discípulos. Um sermão que fala sobre a lei, um sermão que fala da prática da justiça, da oração, da esmola, do jejum. Um sermão que fala da solicitude pela vida. Um sermão que fala dos juízos temerários. Um sermão que nos traz alertas do servir a 2 senhores. Um sermão que traz a regra áurea do fazer aos outros o que gostaríamos que esses outros fizessem a nós mesmos. Então é um sermão muito rico, um sermão que é atualíssimo, que resgata a ideia do amar, desse amar, resgata a ideia da lei, como nos fala Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, mostrando-nos que as letras frias não eram um cumprir, mas aquele espírito que ela trazia, que ele mesmo, o Cristo, disse que eram só 2. Na verdade, um só mandamento, amar, mas direcionado em 2 níveis, amar a Deus e ao próximo, porque disse o Cristo: desses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. E naquele simbolismo da transfiguração, que vemos no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, em que Jesus se transfigura, mostrando a sua realeza, mostrando o seu aspecto transcendente, aparecem-lhe 2 espíritos, conversando com ele, Moisés e Elias. O que simbolizam esses 2?
Disse-nos o Cristo: destes mandamentos, amar o próximo e a Deus, dependem toda a lei e os profetas. O que simboliza Moisés? A lei. E o que simboliza Elias? Os profetas. Porque Elias foi o maior dos profetas. Então, quando aparece Elias e Moisés, resume-se a toda a lei. Na lei e nos profetas. Todos esses dois, no amar. Porque o Cristo simboliza o amor. O Cristo simboliza o amor transcendente, o ágape. E aquele amor aparece-lhe então a lei e os profetas. Aparece-lhe Moisés e Elias. Como que a lei e os profetas curvando-se ao amor, ao amar. O que a humanidade precisa hoje? Amar. Amar. Amar, não no sentido do gostar, não no sentido do se apegar. Amar, no doar-se. Hoje nós precisamos abrir os corações. A atualidade demanda esse amor aquecido e não esquecido. Esse mundo dividido em ideários. Precisamos nos unir na proposta do Cristo. Amar e servir. Na proposta que ele nos trouxe, eu não vim para ser servido, ou melhor dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Quando ele diz, no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós, aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. E aí, perguntemo-nos, estamos servindo? Estamos sendo úteis às pessoas? Ou somente úteis a nós mesmos? Ou somente buscando que as pessoas sejam úteis a nós? Como anda o nosso espírito de servir? Como anda esse nosso espírito de servir? A quem servimos? Como vemos no Sermão do Monte, quando lá nos fala Jesus desses alertas do servir a Deus e a Mamon, como ele dizia, ninguém pode servir a dois senhores, pois obedecerá um e odiará o outro. A quem servimos? Aos nossos interesses? Ou a todos que precisam? Qual o nosso grau de utilidade? Qual o nosso grau de sermos úteis no meio em que vivemos? Na família que estamos? Na profissão que exercemos? Na sociedade na qual vivemos? Fazemos das nossas profissões apenas o ganhar? Ou fazemos das nossas profissões uma oportunidade de sermos úteis às pessoas que demandam pelos nossos serviços? Esse é um ponto atualíssimo, porque vivemos numa sociedade do ter aparência, ter status, ter poder, ter materialidade, dinheiro, posses. E onde é que está o ser? Ser útil. Ser humano, ser amoroso, nada contra o ter, mas o ter depois de ser, conforme vemos no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus falando-nos da solicitude pela vida, dizendo, não vos preocupeis pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, com que haveis de vestir, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Pregou Jesus a alienação? Não. Porque Jesus não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse buscai primeiro. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Senão esse equilíbrio íntimo
Porque disse-nos o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, entre vós, em outras traduções. O reino de Deus está em nós. Então, quando ele diz buscai primeiro o reino de Deus, ele está nos convidando a uma viagem interior em busca de nós mesmos, desse autoconhecimento, buscando em nós os elementos, os potenciais virtuosos, para que possamos sobrepor os elementos viciosos que todos trazemos, todos temos. Então ele diz, buscai primeiro. É como se dissesse, buscai primeiro a paz interior, o equilíbrio, a consciência tranquila, conforme vemos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. É como se convidássemos Jesus a entrarmos em nós mesmos, fazer aquela análise, aquela catarse existencial. E redirecionássemos nossas ações. Aquele coração equilibrado, aquela consciência tranquila, consegue adquirir as outras coisas materiais, sem tirá-las de ninguém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas, comer, vestir, beber, ser-vos-ão acrescentadas. Porque nós podemos ter as coisas de dois modos. Sem buscar o reino de Deus, ou seja, apenas pelo ter, e as teremos, muitas vezes, tirando das outras pessoas. Mas nós podemos tê-las com a consciência tranquila, adquirindo-as sem prejuízo de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem iludir ninguém. Como o mundo hoje vive das ilusões. Como o mundo hoje vive iludido. Iludido com o ter, iludido com o cargo, iludido com a posição social. A reencarnação tira tudo isso. Se hoje ocupamos uma posição, um status quo de importância, numa próxima talvez não. Se hoje não ocupamos, numa próxima ocuparemos. Se hoje mandamos, seremos responsáveis numa próxima. A reencarnação nos horizontaliza. A reencarnação tira essa verticalidade que a sociedade criou. Tira essa verticalidade do status social, das camadas sociais. Para a reencarnação não há o poderoso e o fraco, não há o opressor e o oprimido, porque as posições se invertem. Aquele que oprime resgatará isso. Não quer dizer que o oprimido se tornará um opressor, não é isso. Mas o oprimido pode reconciliar-se consigo mesmo e com o opressor. Mas aquele opressor terá que se ajustar perante a lei que está escrita na consciência. E num dado momento da existência, essa consciência aclara. Quando chegamos no mundo espiritual, essa consciência aclara. E veremos a impertinência, veremos a impropriedade, veremos o absurdo, veremos a inutilidade do poder temporal, do status social. Veremos com olhos de espírito uma encarnação que precisa ser refeita. Vejam que beleza. Não vos preocupeis, disse o Cristo. Não nos disse não vos ocupeis. Ele pede que nos ocupemos, mas que não nos pré-ocupemos. Mas que busquemos esse reino de Deus primeiramente, não unicamente. Nesse Sermão do Monte que ele nos fala da lei, não no sentido da coercividade da lei, não no sentido coercitivo, não no sentido cogente da lei, mas uma lei reflexiva. Lá no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam.
para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos e gentios? Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os publicanos e os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vejamos que convite reflexivo. Ouviste o que foi dito, ou seja, isso está no passado. O presente nos chama a atenção para outros elementos. No passado era amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A conjunção adversativa que Jesus coloca, eu porém vos digo, é o que precisamos hoje na modernidade, na atualidade. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Vejamos, amarás o teu próximo, futuro do presente, amarás. Eu amarei, tu amarás, futuro do presente. Amai os vossos inimigos, o verbo está no imperativo afirmativo. Amai os vossos inimigos, ama tu, amai vós, imperativo afirmativo. Quando que usamos o imperativo afirmativo? Quando damos uma ordem, ou quando fazemos um pedido tão forte que ele é inegável. E Jesus, quando falou de amar o próximo, ficou no futuro do presente, amarás. Mas quando falou do inimigo, ele disse, amai. Amai os vossos inimigos. Quem é nosso inimigo? Quem é nosso inimigo? Alguém aqui é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? Não, porque nós diremos, não sou inimigo, nem o conheço. Então para ser inimigo é preciso conhecer. E é justamente o aspecto que está na fala do Cristo. Só é inimigo aquele que um dia foi amigo. O inimigo é um amigo que eu permiti perder. O inimigo é um amigo perdido, por isso preciso trazê-lo de volta. E Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica que amar o inimigo não significa ter para com ele a mesma ternura que se tem por um amigo, mas é não querer dar a ele o mal, é não querer devolver o mal a ele, é não querer ter para com ele o sentimento de animosidade que ele tem para conosco. É esse o sentido. E diz Kardec que a chegada do inimigo, obviamente, traz sensações diferentes da chegada de um amigo. Mas é preciso que, ao olhar o inimigo, se ele nos vê como tal, deixarmos de vê-lo como tal. E como alguém que precisa da nossa atenção para trazê-lo de volta a um caminho. E da mesma forma, quando nos colocamos recalcitrantes em relação aos outros. E Jesus foi trabalhando e dizendo, bendizei os que vos maldizem. Bendizer, maldizer. Já paramos para pensar nas nossas palavras? Já paramos para pensar na importância de uma fala? Hoje, como nunca, nós falamos pelos quatro cantos. Hoje, como nunca, falamos de assunto que mal conhecemos. Tornamo-nos, desculpem-me a expressão, tornamo-nos papagaios de pirata, ou seja, só reproduzindo, sem avaliar o valor da fala. Quantas fake news temos hoje? Por não avaliar o valor de uma fala, como diziam os hindus, 3 coisas nunca retornam à fonte. Uma flecha atirada, uma oportunidade perdida, uma palavra proferida. Uma palavra proferida. Mais do que nunca precisamos entender o valor do silêncio. O silêncio quando nossas palavras não ajudam, como nos falou André Luiz, Emmanuel. Onde tua palavra não ajuda, cala-te. Será que nós perguntamos isso? Será que nós nos perguntamos se o que dizemos tem um cunho de verdade, tem um cunho de bondade, tem um cunho de utilidade? Bendizei os que vos maldizem, nos pediu Cristo.
para aqueles que falam mal, falar bem para eles. Para eles. Será que nós já avaliamos que é justamente esse campo da palavra que muito corrompe hoje em dia? Como dizia o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Dizia o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Como andam as nossas conversações hoje em dia? Estamos naquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto, porque é isso que vemos no dia a dia. Não avaliamos se a verdade está naquilo que falamos, não, se é verdadeiro. Não olhamos se aquilo traz bondade, não olhamos se aquilo tem utilidade. E Jesus pedia-nos, bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, dizia o Cristo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Como estamos hoje? Como estamos hoje? A boca, disse o Cristo, fala daquilo que o coração está repleto. Como anda o nosso coração, então? Se muitas vezes nossas falas são ferinas, não tem o aspecto construtivo que João o evangelista, nos trouxe lá logo no primeiro capítulo, falando do logos, do verbo, da palavra. No princípio era o verbo. E diz ele, tudo que foi feito por causa do verbo, da palavra, que nos leva ao Gênesis, logo no primeiro capítulo do Gênesis bíblico, quando diz lá numa forma de parábola, porque é uma parábola, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, nasça as plantas, e disse Deus, separa as águas, e disse Deus, ou seja, a palavra é para criar, não para destruir. O mundo precisa de Jesus hoje. Mais do que nunca, o mundo precisa de Jesus. E encerrando essa pequena reflexão, combinada aqui em 30 minutos apenas, o mundo hoje precisa ouvir, atender o convite de Jesus. Vinde a mim, disse ele, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo e suave o meu jugo. Ouçamos esse convite do Cristo. Caminhemos ao seu encontro, não de encontro ao Cristo, mas ao encontro do Cristo. Porque o mundo, porque nós precisamos dele. Nós precisamos do Cristo. Nós precisamos. Pensemos nisso. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo pessoal querido de Lusiânia para estar aqui hoje com essa ligeira reflexão, né, sobre o Jesus e essa atualidade na qual vivemos, nesse momento pelo qual passamos.